Oi, tudo bem? Hoje eu gostaria muito de compartilhar com você aquela que é a minha experiência de vida, um pouco da minha história. Eu acredito que todos nós temos uma história que pode servir de inspiração, que pode servir para acrescentar algo na vida de alguma outra pessoa. Nenhuma história é inútil, mas em tudo eu acho que Deus tem um propósito. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você aquilo que aconteceu na minha vida e como de alguma forma algo me impactou profundamente. Eu tive que tomar uma decisão muito importante, aquela de mudar totalmente o rumo da minha jornada. Eu nasci numa cidade muito bonita, uma cidade na Itália chamada Nápoles, e a minha infância foi maravilhosa. Tive uma família que me amou muito, cresci num berço protegido. E quando eu tinha 4 por 5 anos, aconteceu algo que mudou a história da minha casa, da minha família. O meu primo adoeceu de leucemia e a família toda ficou abalada. Era uma família muito unida. E assim cada um começou a buscar alguma coisa, cada um começou a buscar em algo uma resposta para aquela doença, uma cura para aquela doença. E meu pai e a minha mãe, depois de ter tido algumas buscas, eles acabaram indo a uma igreja evangélica. E Deus fez algo de extraordinário, Deus fez um milagre. Eu lembro que no quarto onde meu primo estava, havia várias crianças e infelizmente todas elas faleceram, à exceção do meu primo. E aquilo fortaleceu a fé dos meus pais e assim eles começaram uma jornada com Deus, uma jornada diferente, uma jornada começando a acreditar no relacionamento vivo, verdadeiro com Deus. E por isso eles começaram a ter uma experiência e começaram assim a jornada deles como cristãos diferentes. E aí a minha infância toda foi na igreja. Eu cresci na igreja, aprendi muitas coisas. E quando eu tive 14 anos, algo mudou. Mudou até em relação a ver a igreja. Quando eu tinha 14 anos, meu pai recebeu um convite. Na verdade, no coração dele havia um desejo, aquele de trabalhar para Deus de uma forma mais ativa, de uma forma mais válida, mais eficaz. E um dos desejos deles era aquele de ir em missão. E um dia eu lembro, ele foi para aquela que era na época a Iugoslávia, antes de dividir, na Eslovênia especificamente. E ele foi visitar alguns lugares lá e achando que aquele era o lugar que Deus estava chamando, mas ele não sentiu uma firmeza naquele lugar. E na volta, quando ele estava voltando, ele visitou uma cidade do norte da Itália chamada Bergamo. E Deus falou com ele que aquele era o lugar no qual ele queria que servisse, ele queria que desenvolvesse um trabalho novo lá. E assim ele voltou para casa e algum tempo depois pegou a nossa família e nos levou para o norte da Itália. Isso foi algo devastador na minha vida. Devastador porque eu era adolescente, estava entrando na adolescência e já tinha todo um ambiente, um ambiente de amigos, um ambiente de relacionamentos, de parentes, a nossa família sempre muito unida. E do nada pegar a nossa família toda e levá-la para longe de tudo isso foi muito difícil. O sul e o norte da Itália são muito diferentes. Além do clima, o sul da Itália é um clima mais quente, mais agradável, o norte é mais frio. E as pessoas também têm uma dificuldade grande, há um racismo muito grande entre norte e sul da Itália. E eu vivi várias experiências difíceis, né, de adaptação. E fui criado assim, aos 14 anos em diante, nessa cidade chamada Bergamo, na Itália. Uma cidade na qual eu aprendi muito, que me deu muito, porque é uma cidade cheia de oportunidades. Eu aprendi um trabalho, fui numa escola de culinária, estudei durante 5 anos, me formei como chefe de cozinha e viajei em vários lugares para trabalho. E apesar de ter aprendido muito, eu vivia aquele outro lado, aquela saudade da minha terra, aquela saudade da minha família, aquela saudade até da minha esposa, que na época a gente já namorava, comecei a namorar muito cedo. Mas e aí o que aconteceu? Nasceu no meu coração um conflito. Eu pensava, se Deus é tão bom, se Deus
Ele me ama tanto assim? Por quê? Porque permitiu e permite ainda que eu sofresse tanto esse afastamento, essa vida longe da minha casa. E assim comecei a pegar um pouquinho em antipatia à igreja, às coisas da igreja. Mas eu respeitava muito meu pai, a minha família, e por isso eu comecei a viver duas vidas. Na igreja eu era o filho do pastor, era o cara bonzinho, e fora da igreja eu comecei a viver uma vida de falsidade, uma vida onde eu colocava máscaras. Eu experimentei tudo aquilo que os jovens experimentam, vivi uma vida que agradava ao meu coração, mas que muitas vezes eu entendo que desagradava a Deus, até eu completar 17 para 18 anos. E nesse ano eu escolhi, cansei de fingir, cansei de ser duas pessoas. Eu tomei uma decisão, aquela de me afastar da igreja, de uma vez por toda. Eu não queria saber nada, eu não queria mais viver aquela vida de falsidade, e aí passei a viver a minha vida do meu jeito. Nunca fui um rapaz que aprontou demais, pela graça de Deus sempre tive a cabeça no pescoço, e todas as minhas decisões sempre foram bem ponderadas, mas do mesmo jeito. E era o rapaz que decidiu viver longe dos caminhos de Deus. Porque é assim, nós não temos muitas escolhas. Ou nós estamos com Deus, ou nós não estamos. A Bíblia diz isso, né? Que às vezes nós nos enganamos, achamos que a nossa vida está agradando a Deus, mas na verdade nós vivemos pelas nossas decisões, pelas nossas vontades. E assim foi. Eu vivi a minha vida, mas sempre a minha consciência sabia: olha, você está fazendo errado, mas você quer fazer isso. Eu fui assim, falei, eu sei, eu quero fazer isso mesmo. Mas um dia, igual eu falei para você, aconteceu algo que mudou a minha vida. Uma tarde eu recebi uma notícia que um meu amigo de escola tinha acabado de sofrer um acidente de moto e tinha falecido. Isso me abalou muito. Eu lembro, igual como se fosse ontem, eu estava no velório desse meu amigo, e algo machucava o meu coração, algo deixava o meu coração sangrar, porque você agora vai rir talvez, é engraçado, né? Estamos falando de velório e você vai rir, mas o que aconteceu? Quando eu era criança me contaram de uma história, a história de uma moça que vivia na frente da rua da nossa casa, e um dia ela também faleceu, e no velório dela ela acordou. Aí todo mundo assustou, fugiu de casa. Imagina a cena, né? Uma cena cômica se não fosse trágica. E aí todo mundo começou a fugir, e aquilo ficou dentro da minha cabeça. E todas as vezes que eu ia a um velório, eu sempre tinha esperança. Agora vai acordar, agora vai acordar. E nunca vi um morto acordar. Mas essa era a minha esperança em todos os velórios. Até quando eles colocavam ele no caixão e colocavam debaixo da terra, naquelas gavetas, né, nas paredes, eu sempre dizia, quem sabe o cara vai acordar, vai gritar, alguém vai escutar ele. Mas dessa vez era diferente. Era diferente porque esse meu amigo tinha, os familiares deles tinham doado os órgãos dele. E olha a bobagem, né? Porque se Deus fazia um milagre de ressuscitar um morto, ele podia ressuscitar um morto sem coração, sem pulmões, sem rins. Deus pode fazer todas as coisas. Mas na minha cabeça, naquele momento, era impossível que aquele menino ressuscitasse. Aí eu comecei a me questionar muito. Eu comecei a dizer, onde está agora esse menino? Eu não sei onde ele está, porque eu não sou juiz, sou Deus, sabe onde uma pessoa está, se no céu ou no inferno, porque só esses são os dois caminhos. Mas aquilo que eu sabia é que eu conhecia Deus, eu conhecia Jesus, eu sabia que havia uma vida depois da morte, e nunca falei isso para os meus amigos. Nunca compartilhei com eles uma experiência de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro que podia mudar as vidas. Eu me sentia muito culpado. Eu comecei a ficar desesperado, olhando ao meu redor e vendo muita gente naquele mesmo jeito. Muita gente igual eu, vivendo as nossas próprias vontades, do nosso jeito, livre na nossa mente, de fazer tudo o que nós queríamos, mas enfim, a vida ela acaba para todo mundo. E depois? Como estava a nossa vida depois? E aí eu decidi
de que a partir daquele momento eu nunca mais deixaria passar alguém na minha vida sem falar para ele do amor de Jesus. Eu aceitei naquele dia de dar o meu coração para Jesus. Eu convidei a morar na minha vida, no meu coração, na minha mente. Porque sabe, igual eu repito para você, eu nasci numa família cristã, eu sou e fui sempre filho de pastor, mas o fato de eu ser filho de alguém que acredita em Deus não me tornava filho de Deus. Eu uso um exemplo sempre que, por exemplo, o fato de você morar em uma garagem não te torna um auto, não é verdade? Um carro. O fato de você morar em um estábulo não faz de você um cavalo. Apesar que brinquei nesses dias que tem muitos homens que nunca viram um estábulo nem de longe, mas são muito mais cavalos, de muitos cavalos por aí. Mas essa é outra história. O que eu quero te dizer é que eu tive que fazer uma escolha. Eu tive que tomar uma decisão. Aquela de convidar Jesus a entrar na minha vida e ser o Senhor dos meus passos, das minhas decisões e das minhas vontades. E a partir de lá, tudo mudou. A partir de lá, repito, toda a oportunidade que eu tenho, eu faço questão de falar para as pessoas do amor de Jesus e de uma vida diferente que Deus tem para nós. Muitos acham que aceitar Jesus ou ir à igreja, ele nos custa caro, porque nós devemos deixar muitas coisas que nós gostamos, mas é bem pelo contrário. Sabe, a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós temos vida e vida com abundância. Por isso, se hoje eu não faço algumas coisas, não é porque eu não posso. Há um erro muito grande. Se eu vou aceitar Jesus, eu só vou mudar de vida, eu não posso fazer aquilo, não posso fazer aquele outro. Não, eu posso tudo. Eu posso fazer tudo aquilo que eu quero. Só que eu entendo que muitas coisas vão me prejudicar. E por isso o fato não é eu não posso, é eu não quero. É quando eu entendo isso, que eu não quero fazer aquilo que me machuca, aquilo que me prejudica, eu sou uma pessoa inteligente. Porque só as pessoas inteligentes entendem que é muito bom abrir mão daquilo que é negativo para a nossa vida. E nesse momento, eu gostaria de fazer esse convite para você também. Que você também possa examinar a tua vida e possa olhar como andam os teus caminhos. Se você deixou o Senhor Jesus Cristo ser de verdade o Senhor da tua vida, se você deixou o Senhor Jesus Cristo ser de verdade o Salvador da tua existência, ou você ainda está tocando uma vida conforme as tuas vontades e os teus prazeres. E também quero te perguntar, se você está tocando a tua vida conforme a tua vontade, isso está te fazendo bem ou está sentindo algo que falta? Bem, esse algo que falta é a presença de Deus manifesta na tua vida através da moradia nele no teu coração, através do Espírito Santo. Eu te convido nesse momento a dizer para ele: Jesus, eu te entrego o meu coração, eu quero viver para ti. Eu quero abrir mão, Senhor, daquilo que me faz mal e quero te entregar o meu coração, a minha vida e os meus dias, para que eu possa ser feliz de verdade. Que Deus te abençoe e que você também possa fazer uma escolha inteligente, ainda agora, para o seu bem. Até a próxima. Deus abençoe.